Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 2, os princípios fundamentais da aliança. Antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença eu me introduzo juntamente com os meus irmãos, confiando nos méritos preciosos de Jesus Cristo. É em nome de Jesus que confiamos. É Ele o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É em nome de Jesus que eu peço que o Espírito Santo seja derramado sobre mim e os meus irmãos neste momento, ao abrirmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Os princípios fundamentais da aliança. Aliança é um acordo. Aliança é um pacto. Aliança é um tratado, é um compromisso mútuo entre duas partes. E é exatamente isso que Deus fez com você e comigo. Nós lemos aqui em Êxodo capítulo 19, verso 5, o verso áureo. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, 5. Vocês percebem a condição que Deus colocou? A aliança eterna de Deus é condicional. Se ouvirem atentamente a minha voz, se guardarem a minha aliança, vocês então serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Queridos, a aliança condicional envolve a sua parte, a minha parte. Deus não falhou, nunca vai falhar na parte dele. Ele fez tudo para nos salvar. Tudo. Não deixou nada para ser feito. Ele realizou o maior sacrifício dando o seu próprio filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Na semana passada, nós mencionamos a queda da humanidade quando os nossos primeiros pais pecaram. A lição desta semana é um resumo de todo o trimestre, visto que cada dia nós vamos examinar as primeiras alianças. As primeiras alianças que eram manifestações da verdade presente, da verdadeira aliança ratificada, confirmada pelo sangue de Jesus Cristo no Monte do Calvário. Sim, queridos, esta aliança feita lá no Jardim do Éden e repetida com Noé, repetida com Abraão, com Moisés, ela é feita com você e comigo. Ela foi ratificada com o sangue de Jesus Cristo. Nós vamos começar o estudo desta semana falando sobre a aliança feita com Noé para poupá-lo da destruição no dilúvio. Depois vamos falar da aliança feita com Abraão e as promessas feitas a Abraão, que pertencem a você e a mim. Depois vamos falar sobre a aliança feita no Monte Sinai e a importância do que foi proclamado ali no Monte Sinai. Finalmente, nós vamos estudar sobre a nova aliança, o novo concerto. Bendito seja Deus que não se esquece, não desiste de você, não desiste de salvar o pecador. Que você e eu entremos nesta nova aliança, neste novo concerto com o nosso Deus, confiando unicamente no sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, Fundamentos da Aliança. Abra sua Bíblia e vamos ler em Gênesis capítulo 17, verso 2. Gênesis capítulo 17 e o verso 2. Aqui nós lemos. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus seu e meu.
é um Deus que fala individualmente, pessoalmente. Ele se relaciona conosco, assim como ele se relacionou com Abraão. É tão bom conversar com Deus. E nós vamos chegar num momento precioso em que nós vamos ouvir a voz de Deus, assim como Abraão ouviu a voz de Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Deus escolheu Abraão e a sua descendência. Deus fez promessas, mas Deus colocou condições. Você percebe aqui a condição? Anda em minha presença e sê perfeito. Deus é perfeito. Por isso Jesus disse, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A perfeição divina, a perfeição desenvolvida por Jesus Cristo nos é oferecida gratuitamente. Logicamente eu não sou perfeito, você também não. Mas, queridos, Jesus é perfeito. E Ele oferece a perfeição dele para você. É pela fé que nós nos apropriamos da perfeição de Jesus Cristo. Por isso Ele diz, sê perfeito, anda na minha presença. É o andar. Não é uma vez por semana, não é de vez em quando, mas é o andar com Deus. É o andar na presença de Deus. É começar o dia com Deus. É permanecer o dia todo com Jesus Cristo. Mesmo quando trabalhando, viajando, dirigindo ou dentro de um ônibus, queridos, nós podemos estar ligados a Jesus Cristo mentalmente, falando com Ele. Em qualquer posição, podemos falar com Ele. E o verso 2 diz, e porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Deus propôs o concerto. Isto veio da parte de Deus, a iniciativa é de Deus. Eu porei o meu concerto, o meu pacto, a minha aliança, o meu tratado, o meu compromisso. Mas é um compromisso mútuo que envolve as duas partes. A palavra bíblica hebraica usada para concerto ou para aliança é a palavra berit. Ela também pode ser traduzida como testamento ou último desejo, ou pacto, ou aliança. Queridos, ela era usada para designar muitos tipos diferentes de vínculo. Tanto vínculos entre homens e homens, como também o vínculo entre os homens e Deus. A exemplo do casamento. Vocês percebem que eu estou usando uma aliança. Esta aliança representa que eu fiz um pacto com a minha esposa. Eu tenho um compromisso com a minha esposa. É um compromisso mútuo. Esta aliança me lembra e faz com que todos que me veem e olham para a minha mão, eles percebem que eu sou comprometido. Eu tenho compromisso com uma pessoa. Ela se chama Leila. Leila e Samuel fizeram promessas um para o outro. Fizeram um acordo, fizeram um pacto de permanecerem leais um ao outro. Um pertence ao outro. Queridos, esta é a aliança também entre Deus e você. Jesus Cristo é o esposo. Nós somos a esposa, nós somos a igreja. Existe um compromisso entre Jesus e você. Jesus diz, eu vou morrer por você, eu vou te oferecer perdão, eu vou te proteger, eu vou te salvar. E eu, o que eu devo fazer? Você vai se submeter a mim. Eu serei Senhor na sua vida. Primeiro, Jesus é Salvador, para você e para mim. E depois de ser o nosso Salvador, tudo acabou? Não, é só o começo, porque agora Ele se torna Senhor na nossa vida. Agora existe um compromisso de você e eu nos submetermos a Deus. Existe sim, queridos, um compromisso da nossa parte. Igual no casamento. Se eu perguntar para você, o que é mais importante, casar ou permanecer casado? Você vai pensar um pouco e vai dizer, Pastor Samuel, não tem como responder isso. Porque não existe uma coisa mais importante do que a outra. Casar ou permanecer casado. Assim também, queridos, nós podemos perguntar,
o que é mais importante? Ser salvo ou permanecer salvo? Não existe algo mais importante. Ser salvo ou permanecer salvo? O ser salvo é a parte de Deus na aliança. Ele nos salva, Ele nos perdoa, Ele nos protege. O permanecer salvo envolve você, a nossa parte. Nós temos que cumprir com a nossa parte para permanecer salvo. E queridos, a exemplo do casamento, a aliança bíblica define um relacionamento e um acordo. Como acordo, a aliança contém estes elementos fundamentais. Aqui nós lemos, primeiramente, o acordo de Deus e você envolve o compromisso de Deus. Deus confirmou as promessas da aliança com um juramento. Deus se comprometeu ao fazer a aliança. Ele fez um juramento. Eu quero ler com vocês agora o que está em Gálatas 3,16. Abra sua Bíblia. Em Gálatas 3,16. Aqui nós lemos, Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, no plural, não, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Deus fez a promessa, Deus comprometeu a sua palavra, Deus fez um juramento, queridos. Aqui nós lemos também em Hebreus capítulo 6 e o verso 13. Hebreus capítulo 6, abra sua Bíblia e vamos ler aqui, Hebreus capítulo 6 e o verso 13 e 17. Aqui nós lemos: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Deus fez um juramento, ele se envolveu, ele se comprometeu. Queridos, nós não precisamos duvidar de Deus. Não ficamos em dúvida, porque Deus jurou por si mesmo de nos salvar, de nos perdoar, de não nos abandonar. Você e eu somos propriedade de Deus, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Tem um privilégio maior do que este? Não. Este é o maior de todos os privilégios, de pertencer a Deus, ser a menina dos olhos de Deus. Nós vamos ler agora o verso 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com um juramento. Deus comprometeu a sua palavra, a palavra que saiu da boca de Deus. Agora vamos ler também a segunda questão neste acordo, nesta aliança entre Deus e você. A segunda questão é que a obrigação da aliança era a obediência à vontade de Deus expressa nos 10 mandamentos. Da parte de Deus, ele fez o juramento, ele se comprometeu, ele cumpre fielmente a parte dele. E a nossa parte? Existe a nossa parte. A obrigação da aliança era a obediência à vontade de Deus expressa nos 10 mandamentos. Isso nós lemos em Deuteronômio capítulo 4. Abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 4 e o verso 13. Deuteronômio capítulo 4 e o verso 13. Aqui nós lemos: então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Queridos, Deus tem uma lei, os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. É a parte que Satanás mais odeia da Bíblia. É a lei de Deus, os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. É a parte que Satanás mais odeia, e ele coloca este ódio no coração das pessoas, dos pregadores, de pastores, que falam contra a lei de Deus, dizendo que a lei de Deus foi abolida, que não existe mais a lei dos 10 mandamentos. A lei de Deus é eterna, porque é um reflexo do caráter de Deus. E queridos, esta parte é a nossa parte.
a nossa responsabilidade no pacto, na aliança, no concerto com Deus? É a obediência à lei de Deus. Existe a condição de Deus e a condição do ser humano. Qual é a nossa? Obedecer. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Vocês percebem que Deus não deu os 10 mandamentos para os ímpios, para os pagãos, mas que Deus deu a sua lei para o seu povo peculiar, para o seu povo escolhido. Ora, queridos, Deus tem leis para os seus filhos. Para aqueles que não são filhos e filhas de Deus, a lei de Deus não vale nada, não tem nenhuma importância. Mas para você e para mim, que somos filhos e filhas gerados pelo Espírito Santo, a lei de Deus é preciosa. Nós valorizamos esta lei, nós a amamos. Portanto, na aliança de Deus com você, existe a nossa parte, a obediência aos mandamentos de Deus. Em terceiro lugar, Cristo e o plano da salvação eram um meio pelo qual a obrigação da aliança de Deus foi finalmente cumprida. Jesus Cristo é o cumprimento da parte de Deus, de nos salvar, de nos buscar, de nos achar, de nos encontrar, de nos resgatar e trazer nos braços dele a ovelha perdida. Este foi o compromisso de Jesus e ele cumpriu fielmente esta parte divina da aliança. Abra sua Bíblia em Isaías 42. Isaías 42 e o verso 1, nós vamos ver aqui. Isaías 42, o verso 1 e depois o verso 6. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Vejam aqui, Deus proveu o compromisso dele de nos dar um salvador, um libertador, aquele que nos resgataria com seu próprio sangue. E aqui diz o verso 6, eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Jesus Cristo é a nossa luz. Por isso ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele veio para salvar, ele veio para resgatar. Queridos, Jesus Cristo cumpriu fielmente a parte de Deus no concerto. Será que nós estamos cumprindo com a nossa parte? Deus deu o santuário terrestre, construído por Moisés no deserto. O santuário terrestre tinha o pátio, onde ali existia o altar de sacrifício e uma pia, para os sacerdotes se lavarem antes de entrarem no lugar santo. Depois do pátio com o altar de sacrifício e a pia, depois vinha então o primeiro compartimento, que era o lugar santo, que tinha a mesa com 12 pães do lado direito de quem entrava, tinha um candeeiro com 7 lâmpadas do lado esquerdo de quem entrava, e na frente de quem entrava no lugar santo estava o altar de incenso, onde o incenso era queimado pelos sacerdotes e aquela fumaça aromática subia, passava por cima do véu, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, e a fumaça aromática penetrava por cima do véu, penetrava no lugar santíssimo. No Santíssimo existia a arca do concerto com 10 mandamentos dentro. E ali em cima da arca do concerto existia o propiciatório. Existiam 2 anjos de ouro estendendo as suas asas. E no meio desses 2 anjos, em cima da arca do concerto, manifestava-se a glória divina chamada Shekinah. Queridos, o plano da salvação está todinho ilustrado no santuário da terra. O plano da salvação está ilustrado no santuário da terra. Satanás não quer que as pessoas entendam o plano da salvação. Por isso, nenhuma igreja prega sobre o santuário da terra e o santuário do céu. Somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela prega esta doutrina bíblica, toda abarcante, completa, porque ilustra o plano da salvação inteiro. Ninguém pode entender o plano da salvação se não entender a doutrina do santuário terrestre. E depois entender a doutrina do santuário celestial.
No santuário terrestre, ali existia o cordeiro que morria no lugar do pecador. No santuário terrestre existia a intercessão do sacerdote que intercedia pelo pecador. No santuário terrestre existia um incenso aromático que era misturado com as orações dos santos. São os méritos de Jesus, os méritos do Cordeiro, que se misturam com as nossas orações. E quando esse incenso aromático subia por cima do véu e penetrava no lugar santíssimo, isto representa que as nossas orações, a nossa súplica de perdão, elas chegam na presença do Deus Pai, representado pelo Shekinah, em cima da arca do concerto com os 10 mandamentos. Nossas súplicas chegam ao trono do Pai, misturadas, mescladas com os méritos de Jesus Cristo. São os méritos de Jesus Cristo que nos tornam aceitáveis diante do Pai. Somos perdoados pelos méritos de Jesus Cristo. Mas, queridos, ali, no Santíssimo, existia a lei, os 10 mandamentos. Todos aqueles que chegam na presença de Deus e são perdoados pelos méritos de Jesus Cristo, eles têm a parte deles a ser cumprida, que é a obediência aos 10 mandamentos, obediência à lei de Deus. Este é o plano da salvação, ilustrado no santuário da terra. E também ele funciona no santuário celestial, da mesma forma. No plano da salvação, ilustrado no santuário terrestre, havia provisão até mesmo para o pecador que não tinha confessado o seu pecado. Como é que é isso, pastor Samuel? Pode repetir? Vou repetir. No santuário terrestre, existia provisão para o pecador que ainda não tinha confessado o pecado. Lembram-se vocês que no Antigo Testamento, os pecadores não vinham todo dia ao templo. Eles não vinham todo dia ao templo. Eles pecavam todos os dias. Todos os seres humanos pecam todos os dias, diariamente. Mas eles não vinham diariamente ao templo, oferecendo sacrifício. Pelo menos 3 vezes por ano, eles vinham. Porque por exigência das festas. Mas, queridos, o que acontecia? Quando o pecador pecava, mas ele não vinha trazer o seu sacrifício. Nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Existia provisão, existia graça para aqueles que ainda não tinham vindo confessar os seus pecados. A Bíblia chama isso de o contínuo sacrifício. Às 9 da manhã e às 3 da tarde, diariamente às 9 da manhã e às 3 da tarde, existia o sacrifício contínuo. Mesmo que nenhum pecador viesse ao templo confessar os seus pecados, trazendo o seu cordeirinho, mesmo assim, os sacerdotes ofereciam todas as manhãs, às 9 horas, um cordeiro em sacrifício. E às 3 da tarde, outro cordeiro em sacrifício. Isso era provisão de graça. Provisão de graça. Nós deveremos confessar os nossos pecados cada dia, porque poderemos morrer à noite. E você vai morrer sem ter o perdão, então nós deveremos confessar diariamente os nossos pecados. Mas e aqueles que não confessam diariamente? Estão perdidos? Não, porque existe provisão de graça. Jesus está oferecendo o seu sangue por você, mesmo antes de você requerer o sangue de Jesus. Mesmo antes de você confessar os seus pecados, Ele está oferecendo. Algumas pessoas demoram dias sem confessarem os seus pecados, semanas sem confessarem os seus pecados. Mas a porta da graça continua aberta para elas. Existe provisão de graça. Mas não abuse. Não brinque com a graça divina. Confesse os seus pecados cada dia. À noite, no momento, na hora de dormir, durma com a certeza do perdão. Não durma com a certeza do pecado. Durma com a certeza do perdão. É tão gostoso dormir com o perdão. Enquanto você dorme à noite com o perdão, o Espírito Santo trabalha na sua mente,
colocando em você a mente de Jesus, os traços de caráter de Jesus, e você acorda de manhã mais semelhante a Jesus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a aliança com Noé. Vamos abrir a Bíblia agora em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Vamos ler então o verso 17 e 18. Gênesis capítulo 6, versos 17 e 18. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Tudo que há na terra vai morrer, disse Deus. Mas agora Deus fez um pacto, um compromisso com Noé. Verso 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Contigo estabelecerei o meu concerto, a minha aliança. A palavra usada aqui em hebraico é berit. Sabem, queridos, essa é a primeira vez que a palavra berit aparece na Bíblia. Aqui em Gênesis, capítulo 6 e o verso 18. Mas contigo estabelecerei o meu berit, o meu pacto, a minha aliança, o meu compromisso com você. Entra tu e os teus filhos na arca, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Queridos, Deus fez o compromisso com Noé, de salvá-lo. Salvá-lo através da arca. Vocês percebem que no compromisso que Deus fez com Noé, Deus se comprometeu, Deus empenhou a sua palavra, mas Deus exigiu da parte de Noé alguma coisa também. Qual era a parte de Noé? Construir a arca. Queridos, a fé de Noé foi revelada, foi demonstrada pelo construir da arca. De nada adiantaria Noé permanecer 120 anos dizendo: eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, Ele falou comigo, Ele disse que vai me proteger, Ele vai proteger a minha família, o mundo vai ser destruído por um dilúvio de águas, mas Deus se empenhou em me proteger. De que adiantaria Noé permanecer 120 anos falando isso se ele não tivesse construído a arca, se ele não tivesse feito a parte dele? Vocês percebem que existe sempre um compromisso mútuo da parte de Deus e da parte do homem. Por isso, queridos, muitos evangélicos, muitos protestantes não entendem o plano da salvação, porque pensam que a aliança de Deus com o pecador envolve somente a parte de Deus, de dar o seu filho para morrer por nós. E a parte do ser humano, de obedecer os mandamentos de Deus. O ser humano, pecador, não quer a lei de Deus, porque Satanás odeia a lei de Deus e ele coloca esse ódio no coração humano. A maioria dos pecadores que se dizem salvos em Jesus Cristo, eles não cumprem a parte deles na obediência, na submissão a Deus, no guardar os mandamentos de Deus. Portanto, queridos, Noé teve a sua parte a ser desempenhada. A aliança de Deus não é unilateral. Ela envolve compromisso mútuo. Deus escolheu Noé, escolheu a sua família, se propôs salvá-los, fez provisões para que eles não fossem mortos no dilúvio, mas existia uma condição: Noé tinha que construir a arca. Esta foi a parte dele. A palavra de Deus, o compromisso que Deus fez com Noé, a própria palavra de Deus, ela vem carregada de compromisso. O Antigo e o Novo Testamento são duas alianças. O Antigo e o Novo Testamento são dois concertos. Nós chamamos de Antigo Testamento, Novo Testamento. Poderemos chamar de Antiga Aliança e Nova Aliança. Antigo Concerto, Novo Concerto. Santuário da Terra, Santuário Celestial. Em ambos os concertos, o velho e o novo, a salvação era pela graça, é pelo sangue. No antigo concerto, a salvação era pelo sangue do animalzinho, cordeirinho que era morto. No novo concerto, na nova aliança, a salvação é pelo sangue do cordeiro verdadeiro que é Jesus Cristo. A salvação que vem de Deus
pode ser obtida unicamente pela graça, pelos méritos de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. É esta salvação que Deus está oferecendo para você. É esta salvação que chegou até você, meu querido irmão, minha querida irmã. Salvos em Jesus Cristo. Bendito seja Deus que proveu graça para você e para mim. Aleluia. Na parte de terça-feira, aliança com Abraão. Agora abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, nós vamos ver aqui a aliança que Deus fez com Abraão. Vamos ler o capítulo 12, versos 1 até o verso 3. Ora, o Senhor disse para Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu Abraão, Deus o chamou, Deus se propôs salvá-lo, mas essa era a parte de Deus. Qual era a parte de Abraão? Obedecer. Abraão não permaneceu em Ur dos Caldeus, ele não ficou vivendo lá, ele saiu de lá. Embora ele tivesse seus bens ali, suas propriedades ali, sua vida de conforto na cidade de Ur dos Caldeus, o compromisso dele era deixar tudo isso para trás e sair, ir para uma terra que Deus mostraria. Estão percebendo? No pacto, na aliança que Deus fez com Abraão, existia a parte de Deus e a parte de Abraão. Assim também com você e comigo. Queridos, Deus disse: abençoarei aqueles que te abençoarem, Abraão, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, Abraão. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Quando você e eu entramos neste pacto, nesta aliança com Deus, nós nos tornamos bênçãos na vida daqueles que nos cercam. Como é bom se tornar bênção. Só pode se tornar bênção na vida dos outros quem foi abençoado por Deus. Aquelas pessoas que recebem a mão de Deus sobre a cabeça deles. Quando Deus coloca a mão sobre a sua cabeça e o abençoa, você se torna uma bênção para todos que vivem ao seu redor. Eu quero ler com você agora Gálatas, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3 e os versos 6 a 9. Gálatas, capítulo 3 e os versos 6 a 9. Aqui nós lemos: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus, mas não era uma crença vazia, não era uma fé abstrata. A crença e a fé de Abraão, ela se expressou em obras de obediência. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ah, vocês dizem, nós dizemos, somos salvos pela fé, somos salvos pela graça. Todos os que são salvos pela fé e pela graça são filhos de Abraão. E o mesmo compromisso de Abraão é o nosso compromisso, nos submeter à vontade de Deus. Sabei que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aleluia! Nós não somos judeus de sangue, mas nós somos judeus descendentes de Abraão pela fé. Nós somos o Israel espiritual. O Israel literal foi rejeitado por Deus no final das 70 semanas, no final dos 490 anos. A última semana das 70
foram os últimos 7 anos, desde o batismo de Jesus no ano 27 até o ano 34. E Jesus morreu no ano 31. E depois que Jesus morreu no ano 31, o evangelho continuou sendo pregado para os judeus ainda, até terminarem os 490 anos que terminaram no ano 34. Queridos, ali no ano 34, os judeus foram rejeitados como nação, não como indivíduos. Como indivíduos, todos os gentios e todos os judeus podem ser salvos a qualquer hora, a qualquer tempo. Basta aceitar a Jesus como Salvador. Mas como nação escolhida, Israel deixou de ser o povo escolhido de Deus quando expiraram as 70 semanas e eles rejeitaram o Messias. Deus então criou o Israel espiritual. Bendito seja Deus pelo Israel espiritual. No Antigo Testamento existe o Israel literal. No Novo Concerto, no Novo Testamento, na Nova Aliança, existe o Israel espiritual, formado por todos nós que abraçamos a Jesus como Salvador, resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Nessa primeira revelação divina feita para Abraão, Deus prometeu entrar em relacionamento íntimo e duradouro com ele. Deus propôs um relacionamento divino-humano de grande importância. Os verbos conjugados no futuro, aqui nos versos que nós lemos, os verbos são mostrarei, farei, abençoarei, amaldiçoarei. Todos estes verbos sugerem a profundeza e a grandeza da oferta e da promessa. Além disso, Abraão recebeu uma única, porém difícil ordem: saia da tua terra. Existe a parte sua e minha, como existiu a parte de Abraão. Saia da tua terra. E ele obedeceu pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 8, fala que Abraão obedeceu aquilo que Deus pediu. Eu quero ler para você Hebreus capítulo 11 e o verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Satanás odeia a palavra obediência. No mundo evangélico, no mundo protestante, eles também ensinam que nós não precisamos obedecer. Basta aceitar Jesus como Salvador. Queridos, a obediência nunca pode ser separada da fé. Porque pela fé, Abraão obedeceu. Pela fé, Noé obedeceu. Pela fé, você também e eu vamos obedecer a Deus. Mas obedecer a Deus em quê? Guardando os mandamentos de Deus. E quem tem poder para guardar os mandamentos de Deus? Todo aquele que recebe a Jesus como Salvador, todo aquele que é gerado pelo Espírito Santo, é gerado como filho e filha obedientes. Estão percebendo que a fé leva para a obediência? Bendito seja Deus. Abraão já acreditava em Deus. Quando Deus pediu para ele sair de Ur dos Caldeus, ele já conhecia Deus. Deus não lhe era estranho. Ele conhecia a voz de Deus. Ele tinha certeza que era Deus falando com ele. Eu tenho certeza que muitas pessoas deveriam ter dito a Abraão: Abraão, você vai deixar o seu conforto, a sua cidade, sua casa, enfim, tudo, para ir para uma terra desconhecida, que você não sabe onde é? Isso é loucura. Ele foi tentado a desistir. Mas ele conhecia a voz de Deus, sabia que era Deus que tinha falado com ele. Ele confiava neste Deus, já tinha fé em suas promessas, pois do contrário, jamais teria deixado a sua família, jamais teria deixado a sua terra, seus ancestrais, para seguir para um lugar desconhecido. A obediência de Abraão revelou aos homens e aos anjos a sua fé. Abraão, mesmo naquela época, revelou o relacionamento fundamental entre fé e obras. Não podemos esquecer esta relação íntima de fé e obras. Somos salvos pela fé, a qual resulta em obras de obediência. A promessa da salvação vem primeiro, e em seguida vem as obras. E embora não possa haver comunhão de aliança nem bênção sem obediência, essa obediência é a resposta de fé ao que Deus já fez por você. Essa fé ilustra o princípio
de 1 João capítulo 4, verso 19, onde diz: nós amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. Seja uma bênção onde você vive, onde você estiver, seja uma bênção. Ore, ore. Senhor Deus, coloque a sua mão sobre a minha cabeça e abençoa-me para que eu possa também abençoar outros. Faze-me uma bênção para que eu possa abençoar outros. Aleluia, aleluia. Na parte de quarta-feira, aliança com Moisés. Depois da aliança com Noé, depois da aliança com Abraão, agora vem a aliança com Moisés. Aquela aliança que foi feita lá no Monte Sinai. Abra sua Bíblia e vamos ler lá em Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6. Aqui em Êxodo capítulo 6, versos 1 em diante, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E o verso 4: e também estabeleci o meu concerto com eles. Estão vendo aí? Berit, concerto, pacto, testamento. Eu também estabeleci o meu concerto com eles. E agora Deus estava fazendo concerto também com Moisés e com o povo de Israel, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. É como se Deus tivesse esquecido. Essa é uma forma, é uma expressão, mas Deus não esquece. Mas ele diz: eu me lembrei do meu concerto. Deus não se esquece do compromisso de salvar você, de proteger você, de alimentá-lo. Você precisa de alimento diário, de roupa, de abrigo. Deus cuida de todas estas coisas. Deus não se esquece. E o verso 6: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Veja o compromisso de Deus de libertá-los do Egito, salvá-los da escravidão, conduzi-los para uma terra livre que manava leite e mel. Nós lemos aqui o verso 6, e agora vamos ver o verso 7. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão, que a daria a Abraão, Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deus se comprometeu com Moisés, assim como se comprometeu com Noé e com Abraão. Deus renova a sua aliança. Após o êxodo, os filhos de Israel receberam a aliança no Monte Sinai, concedida no contexto de redenção da escravidão, e contendo as provisões sacrificais de Deus para expiação e perdão dos pecados. Portanto, essa aliança, como todas as outras, era a aliança da graça estendida ao povo. Desde o Jardim do Éden, a graça se manifestou na morte do cordeirinho, o cordeirinho que morreu no Jardim do Éden. E com a pele daquele cordeiro, Deus vestiu e cobriu a nudez causada pelo pecado em Adão e Eva. Ali era graça. Durante todo o Antigo Testamento, durante todo o período do santuário terrestre, a manifestação da graça estava ali nos cordeirinhos que eram mortos, apontando para o Cordeiro de Deus que um dia viria e morreria pelo homem. Mas, queridos, as pessoas tinham que crer no Cordeiro, tinham que confessar os seus pecados. A aliança de Deus feita com Moisés manifestava 3 princípios. Primeiro, relacionamento especial de Deus com o seu povo. Deus quer relacionamento com o seu povo. Hoje ainda Deus quer relacionamento com você. Quando você está lendo a Bíblia, todas as manhãs,
todos os dias, você está se relacionando com Deus. Quando você está orando, você está se relacionando com Deus. Segundo princípio, ele seria uma grande nação. Hoje você vai ser uma grande nação, abençoada. Uma nação bendita será você e a sua família. Terceiro princípio, era necessário obediência. Na aliança feita com Noé, com Moisés, com Abraão, era necessária a obediência. E hoje, será que não necessita a obediência? Observe a ordem. O Senhor primeiramente salva Israel e então lhes dá sua lei para guardarem. Esta ordem existe hoje. Primeiro, Jesus Cristo salva você, perdoa os seus pecados e então ele dá para você os mandamentos dele. Por isso que João capítulo 14, verso 15, Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus está dizendo: eu amo você, eu morri por você, eu perdoei e salvei você. E se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos. Queridos, este é um compromisso mútuo. A parte que Jesus fez e a parte que eu devo fazer, em aceitá-lo e me submeter a ele. A mesma ordem se dá no caso do Evangelho. Cristo primeiramente nos salva do pecado e então ele coloca a sua lei dentro de nós. Esta lei será escrita dentro de nós, na nossa mente, pelo Espírito Santo. Não existe simplesmente salvo. Vou repetir. Não existe simplesmente salvo. Não, queridos. Nós não somos simplesmente salvos. Nós somos salvos para obedecer. Salvos para obedecer. O Deus que nos salvou tem uma lei. E nós não conseguimos guardar essa lei, porque somos fracos e pecadores. Mas uma vez salvos, gerados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá o poder para a obediência aos mandamentos de Deus. Na parte de quinta-feira, nova aliança. Agora nós chegamos no Novo Testamento. Agora nós chegamos no Novo Concerto. Há pessoas que não entendem essa questão de Antigo Testamento e Novo Testamento. A maioria entende que Antigo Testamento, Velho Testamento é coisa que já não tem mais valor. E desprezam tudo o que existe no Velho Testamento. Valorizam somente o Novo Testamento. Há pessoas que leem somente o Novo Testamento da Bíblia, porque foram ensinados que o Velho Testamento não tem mais valor. Queridos, no Velho Testamento, no Velho Concerto, na Velha Aliança, existia a promessa do Salvador, a promessa do Messias, as profecias. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Concerto, existe o cumprimento das promessas feitas por Deus. Você não consegue entender um sem o outro. Você não vai conseguir entender o Novo Testamento sem o Velho. Para entender as profecias da Bíblia, para entender o plano da salvação ilustrado no santuário, você tem que estudar primeiro o santuário terrestre, para depois entender o santuário celestial. O plano da salvação envolve a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, Antigo e Novo Testamento. A primeira vez que o Antigo Testamento menciona o que se chama de Nova Aliança, a primeira vez que fala da Nova Aliança está na passagem de Jeremias, capítulo 31. Abra sua Bíblia, em Jeremias, capítulo 31. Vamos ver os versos 31 a 33. Jeremias 31 e os versos 31 a 33. Aqui nós lemos: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a inscreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão,
desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É a primeira vez que a Bíblia fala de novo concerto. E este texto de Jeremias, ele é repetido. Ele é repetido lá em Hebreus capítulo 8. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 8. É aqui que Paulo mostra o cumprimento da promessa de Deus de um novo concerto. Este cumprimento aparece na vida de Jesus Cristo. Jesus cumpriu, ele realizou o plano da salvação. Queridos, a porta da graça, ela estava prometida, era uma promessa à graça. Desde o Jardim do Éden, a graça era uma promessa. Durante todo o período do Antigo Testamento, a graça divina de salvar o pecador era uma promessa. Mas chegou um momento em que esta promessa se tornou realidade. Porque hoje já não é somente uma promessa. Hoje a graça é realidade, porque ela foi ratificada, ela foi confirmada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Se ela não tivesse sido confirmada e ratificada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário, aquela promessa de graça perderia o seu sentido, perderia o valor. Queridos, aqueles que foram arrebatados para o céu, como o caso de Enoque, de Elias, de Moisés, no Antigo Testamento, se o sangue de Jesus Cristo não ratificasse e confirmasse a promessa da graça, eles teriam que descer do céu, eles teriam que voltar. Eles não poderiam permanecer no céu, porque não existe salvação pelas obras, só existe pela graça. No Antigo Testamento e Novo Testamento, a salvação é somente pela graça. E se esta graça prometida não fosse ratificada e confirmada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, o que aconteceria então com Moisés, com Elias, com Enoque, que já estavam no céu? Eles não poderiam permanecer lá, porque não haveria salvação para eles. Mas graças a Deus, a graça foi ratificada e confirmada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. A porta da graça, ela está aberta, mas ela não vai ficar aberta para sempre. Ela vai se fechar um dia. Mas hoje nós estamos vivendo no tempo de graça. Hoje é dia de aceitar a Jesus como Salvador e de nos submeter a Ele. Eu leio com vocês agora Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, eu quero ler agora a partir do verso 8. A partir do verso 8. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Agora é o Israel espiritual, resgatado pelo sangue de Jesus. Esse Israel espiritual envolve você e eu, todos os gentios. E aqui diz o verso 9, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Verso 10, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento. No Antigo Testamento a lei estava escrita em pedra. No Novo Testamento, no Novo Concerto, Jesus está falando, eu escreverei a minha lei, os meus mandamentos, na sua mente, no seu entendimento. Quem escreve os mandamentos de Deus na nossa mente? O Espírito Santo. Ele gera você como filho, como filha de Deus. E aí escreve os mandamentos de Deus na sua mente, porque a lei de Deus é para os que já são filhos de Deus. Aqueles que não amam a lei de Deus é porque ainda não se tornaram filhos e filhas de Deus. Simplesmente isso. Verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. Existia misericórdia no Antigo Testamento? Sim. Existe misericórdia no Novo Testamento? Sim. Pelo sangue de Jesus, serei misericordioso para com suas iniquidades,
e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Promessa de perdão. Meu querido irmão, minha querida irmã, console-se, conforte-se, se alegre e regozije-se com esta promessa que Jesus Cristo fez do novo concerto. Você se submete a Jesus Cristo, você aceita-o como Salvador, e Ele se torna Salvador na sua vida, e depois de salvos em Jesus, depois de sermos gerados pelo Espírito Santo como filhos e filhas, agora Jesus se torna Senhor da sua vida. E como Senhor da sua vida, Ele diz, guarde os meus mandamentos. Essa é a sua parte. Mas como poderei guardar os mandamentos de Deus? Pela habitação do Espírito Santo em você. Porque você se torna templo do Espírito Santo. A mente obediente de Jesus é implantada em você. E você vai poder dizer o que está em Salmos 40 e o verso 8. Aqui em Salmos 40, verso 8 diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Esta é a oração, esta é a alegria dos salvos em Jesus Cristo. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Salmos 48. Deixo com você a paz de meu Jesus, deixo com você a salvação do meu Jesus e deixo com você também o senhorio do meu Jesus na sua vida. Deus derrame sobre você a bênção e que você seja a bênção na vida dos outros. Fique com a paz de Jesus. Amém.